Glória a Deus. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria podermos estar aqui uma vez mais compartilhando de boas novas, né? Eu sei que você tem talvez ouvido tantas más novas, tantas notícias ruins, né? O mundo tem sido bombardeado todos os dias com notícias que não geram vida, né? Que não geram paz, que não geram alegria, que não trazem prazer, né? Então, graças a Deus que a gente tem a palavra dele, e a palavra dele, a mensagem de Cristo, é uma mensagem de boas novas. Aliás, Jesus Cristo veio ao mundo quando ele chegou e os anjos disseram que seria a vinda daquele que ia trazer boas novas a todos os homens. Todos os homens, sim, todos nós temos acesso a boas novas. Cabe a mim, cabe a você escolher o que nós queremos ouvir. Eu sei que você é um homem, uma mulher que tem esse poder, né, de saber o que faz bem para você. Aquilo que você ouve está trazendo bênção, está gerando alegria, está gerando paz. Pastor, o que eu tenho ouvido não tem trazido segurança para mim. Então não ouça mais essas notícias. Ouça aquilo que te traz segurança, ouça aquilo que te traz paz, alegria. E eu quero nesse dia compartilhar um texto que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 3 e o versículo 4, com um tema dizendo: esta é a vontade de Deus. Ouça isso, esta é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Que o apóstolo Paulo fala aqui: isto é bom e agradável. Veja, isto é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens, ouça, que deseja é a vontade de Deus. Não é simplesmente a minha vontade do pastor Roberto, mas é a vontade do próprio Deus, o Criador dos céus, da terra, aquele que tem o controle de todas as coisas, tudo está sob o controle de Deus, nada passa despercebido de Deus. Veja que o apóstolo está dizendo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Sempre que você lê a palavra de Deus, como um texto diz que todos os homens, esse todos os homens não significa só ao homem, ou seja, ao masculino, como significando simplesmente o homem, né? Mas a mulher, todos, homem e mulher, se inclui entre todos os homens. Então, é a vontade de Deus. Ouça isso, meu amado, minha amada. Deus tem uma vontade e esta vontade não é de destruição. Quantos estão falando nesse dia que Deus está destruindo, que Deus está acabando? Não. Deus tem uma mensagem. E essa mensagem que Deus tem para a nossa vida, essa vontade de Deus, não é a vontade de destruição. Bem pelo contrário, a Bíblia diz aqui, Deus deseja que todos os homens sejam condenados. É isso que a palavra está dizendo, que nós acabamos de ler? Não, não é isso que ele está dizendo. Deus deseja que todos os homens sejam destruídos. Deus deseja que todos os homens vão para o inferno, que sofram com a mão dele pesando sobre a vida deles. Não é isso que o apóstolo Paulo ele está falando aqui, assim, bem pelo contrário. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Esta é a vontade de Deus. Essa tem que ser a vontade para a nossa vida. Então, a vontade de Deus não é gerar pânico, né? Muitos acham que esse cenário é um cenário que Deus se agrada. Não, bem pelo contrário, não é essa a vontade de Deus. Não é um cenário, Deus não se agrada com medo. Aliás, o medo, quando se fala de medo, o próprio apóstolo Paulo fala que o medo é um espírito. Ele é um espírito. O medo não é simplesmente um sentimento, mas é um espírito que paralisa, que destrói, que mata, que gera prejuízo na vida das pessoas. Então Deus ele não se agrada do medo, do pânico, né? Da insegurança, das incertezas. Deus não está aqui para trazer doenças, Deus não está aqui para trazer praga, desgraça na vida das pessoas. Bem pelo contrário, não é essa a vontade de Deus. A gente assiste um cenário, às vezes, de destruição, de morte, de angústia, mas não causado por Deus, mas causado pelo próprio homem, causado por pessoas que não creem em Deus, por pessoas que não confiam em Deus, por pessoas que não vivem a palavra dele. Essa é a situação que nós temos vivido. E veja que Deus está falando através do apóstolo Paulo: isto é bom e agradável. A quem? Isto é bom e agradável a quem? Veja que o apóstolo Paulo está afirmando, ele está dizendo que esta é a vontade de Deus, que
a vontade de Deus, não de um homem, de um pastor, mas a vontade de Deus. E sempre nós precisamos prestar atenção numa coisa: a vontade de Deus precisa prevalecer sobre tudo e sobre todos. Não é a vontade de um homem, mas a vontade de Deus. Ouça, meu amado, minha amada, e você que está me ouvindo, você que está aí me assistindo nesse momento, como eu gostaria que Deus ele falasse com você. Esse é o meu desejo, que Deus ele venha falar com você, que Deus possa ministrar na sua vida. Esse é um desejo que é a vontade de Deus, falar, ministrar na sua vida. Eu creio que esse desejo ele já está sendo cumprido nesse momento. Talvez você pense, pastor, eu sou uma dessas pessoas que eu anseio por ouvir a voz de Deus. Então, graças a Deus pela sua vida, porque Ele está falando com você. Ele está falando com você nesse dia. Ele já está falando, pastor, comigo sim, com você, porque a palavra está dizendo, esta é a vontade de Deus para a sua vida. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Primeiro é a vontade de Deus que você seja salvo. Salvo, essa é a vontade de Deus, que você seja salvo. Salvo, né, de ter seus pecados, né, perdoados, salvo, ser curado de toda e qualquer enfermidade. Quando se fala de salvação, não é somente pensando na eternidade, no céu, mas ter perdão dos pecados, ter saúde plena, ter abundância, prosperidade, tudo isso está nessa palavra que Paulo diz que é a vontade de Deus que todos sejam salvos. Ser próspero, ter saúde plena, ter paz, ter o perdão dos pecados, isto é salvação. E esta é a vontade de Deus, ele deixa bem claro, né? Ser próspero, ter uma vida abundante, tudo isso está na salvação. Para quem? Para você que me ouve nesse momento. E depois ele continua dizendo, então essa é a vontade de Deus, que sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Conhecimento do quê? De uma nova filosofia? De uma nova religião? Conhecimento de uma seita? Não, mas conhecimento da verdade. Conhecer Jesus Cristo é conhecer a verdade. É o que mais nós precisamos. Pastor, eu não aguento mais de tantas notícias falsas, eu quero ouvir a verdade. Então, onde você vai sempre ouvir a verdade é através da mensagem de Cristo. Ele é a verdade. O apóstolo Paulo deixa bem claro aqui assim, conhecer a verdade, ter pleno conhecimento da verdade. Conhecer a verdade é conhecer quem você é em Cristo. Conhecer quem você tem, quem é o teu Deus, quem é o teu Pai, aquele que te guarda, conhecer a sua herança. Sim, nós temos uma herança, eu e você temos uma herança bendita, uma herança que foi consumada, que foi conquistada na cruz do Calvário. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro que essa é a vontade de Deus, que nós possamos conhecer quem nós temos, quem é por nós, quem está a favor de nós, conhecer a nossa herança. Então eu quero deixar essa mensagem para você nesse dia e que você entenda bem claro, Deus tem uma vontade, que você seja salvo, que você seja pleno, que você tenha segurança, que você tenha paz, alegria, que você seja uma pessoa que possa receber o perdão e também liberar o perdão através da sua vida. Amém? Gostaria que essa mensagem pudesse realmente fazer a diferença na sua vida. Pastor, como é que isso pode ser real? Medite nela, né? Medite mais nessa palavra, assim, que com certeza Deus irá ministrar ainda mais na sua vida. Esta é a vontade de Deus, que você seja salvo, que você seja curado, que você seja liberto, que você seja transformado pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar nesse instante. Pai, eu quero te agradecer uma vez mais por essa oportunidade de poder chegar até esta vida com a palavra do Senhor, Pai, com a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que todos nós sejamos salvos, todos possam conhecer, ter conhecimento da verdade. E eu declaro na vida deste que me ouve, desta que me ouve, que me assiste, ele tendo um pleno conhecimento da verdade, que liberta, que cura, que transforma, que faz toda a diferença na vida daquele que crê. Muito obrigado, papai. Amém. Uma vez mais, eu agradeço pela sua vida, pela sua atenção, né? E até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, de podermos conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Um forte abraço para vocês, permaneçam abençoados.